Antes de começarmos o vídeo, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e deixar nos comentários qual lei que você quer gravada. Capítulo 2 da fase preparatória. Seção 1 da instrução do processo licitatório. Artigo 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso 7 do caput do artigo 12 desta lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos. Inciso 1. A descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido. Inciso 2. A definição do objeto para o atendimento da necessidade por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso. Inciso 3. A definição das condições de execução e pagamento das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento. Inciso 4. O orçamento estimado com as composições dos preços utilizados para a sua formação. Inciso 5. A elaboração do edital de licitação. Inciso 6. A elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação. Inciso 7. O regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observado os potenciais de economia de escala. Inciso 8. A modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, considerado todo o ciclo de vida do projeto. Inciso 9. A motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto e de qualificação econômica financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio. Inciso 10. A análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. Inciso 11. A motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o artigo 24 desta lei. Parágrafo 1º. O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser desenvolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação e conterá os seguintes elementos. Inciso 1. Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. Inciso 2. Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da administração. Inciso 3. Requisitos da contratação. Inciso 4. Estimativa das quantidades para a contratação acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que considere interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar a economia de escala. Inciso 5. Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. Inciso 6. Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo,
até a conclusão da licitação. Inciso 7. Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso. Inciso 8. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação. Inciso 9. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. Inciso 10. Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual. Inciso 11. Contratações correlatas e ou interdependentes. Inciso 12. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística, reserva para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável. Inciso 13. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. Parágrafo 2º. O estudo técnico preliminar deverá conter, ao menos, os elementos previstos nos incisos 1, 4, 6, 8 e 13 do parágrafo 1º deste artigo e, quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas. Parágrafo 3º. Em se tratando de estudo técnico preliminar para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos. Artigo 19. Os órgãos da administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos deverão, inciso 1, instituir instrumentos que permitam preferencialmente a centralização dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços. Inciso 2, criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo Federal para todos os entes federativos. Inciso 3, instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com recursos de imagem e vídeo. Inciso 4. Instituir, com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas de editais, de termos de referência, de contratos padronizados e de outros documentos, admitida a adoção das minutas do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos. Inciso 5. Promover a adoção gradativa de tecnologias e processos integrados que permitam a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de obras e serviços de engenharia. Parágrafo 1º. O catálogo referido no inciso 2 do caput deste artigo poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o de menor preço ou de maior desconto e conterá toda a documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento. Parágrafo 2º. A não utilização do catálogo eletrônico de padronização de que trata o inciso 2 do caput ou dos modelos de minutas de que trata o inciso 4 do caput deste artigo deverá ser justificada por escrito e anexada ao respectivo processo licitatório. Parágrafo 3º. Nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto da licitação, será preferencialmente adotada a modelagem da informação da construção Building Information Modeling, BIM, ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la. Artigo 20.
Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. Parágrafo 1º. Os poderes executivo, legislativo e judiciário definirão em regulamento os limites para o enquadramento dos bens de consumo nas categorias comum e luxo. Parágrafo 2º. A partir de 180 dias, contados da promulgação desta lei, novas compras de bens de consumo só poderão ser efetivadas com a edição pela autoridade competente do regulamento a que se refere o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º vetado. Artigo 21. A administração poderá convocar, com antecedência mínima de 8 dias úteis, audiência pública presencial ou à distância, na forma eletrônica, sobre licitação que pretenda realizar com disponibilização prévia de informações pertinentes, inclusive de estudo técnico preliminar e elementos do edital de licitação e com possibilidade de manifestação de todos os interessados. Parágrafo único. A administração também poderá submeter a licitação à prévia consulta pública, mediante a disponibilização de seus elementos a todos os interessados, que poderão formular sugestões no prazo fixado. Artigo 22. O edital poderá contemplar a matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar a taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com metodologia predefinida pelo ente federativo. Parágrafo 1º. A matriz de que trata o caput deste artigo deverá promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a ocorrência do sinistro e mitiguem os seus efeitos, caso este ocorra durante a execução contratual. Parágrafo 2º. O contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de riscos, especialmente quanto: inciso 1. As hipóteses de alteração para o restabelecimento da equação econômica financeira do contrato, nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos como causa de desequilíbrio não suportado pela parte que pretende o restabelecimento. Inciso 2. A possibilidade de resolução quanto o sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual. Inciso 3. A contratação de seguros obrigatórios previamente definidos no contrato, integrado o custo de contratação ao preço ofertado. Parágrafo 3º. Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto, ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará a matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado. Parágrafo 4º. Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pelo contratado deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos. Artigo 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. Parágrafo 1º. No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não. Inciso 1.
composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Inciso 2. Contratações similares feitas pela administração pública, em execução ou concluídas no período de um ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente. Inciso 3. Utilização de dados de pesquisa, publicado em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso. Inciso 4. Pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 meses de antecedência da data de divulgação do edital. Inciso 5. Pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas, na forma de regulamento. Parágrafo 2º. No processo licitatório para a contratação de obras e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado acrescido do percentual de benefícios e despesas indiretas, BDI, de referências dos encargos sociais, ES, cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem. Inciso 1. Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do sistema de custos referenciais de obras, ciclo, para serviços e obras de infraestrutura de transporte ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice de Construção Civil, SINAP, para as demais obras e serviços de engenharia. Inciso 2. Utilização de dados de pesquisa, publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso. Inciso 3. Contratações similares feitas pela administração pública em execução ou concluídas no período de um ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente. Inciso 4. Pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas, na forma de regulamento. Parágrafo 3º. Nas contratações realizadas por municípios, estados e Distrito Federal, desde que não envolvam recursos da União, o valor previamente estimado da contratação a que se refere o caput deste artigo poderá ser definido por meio da utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo. Parágrafo 4º. Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até um ano anterior à data da contratação pela administração ou por outro meio idôneo. Parágrafo 5º. No processo licitatório para a contratação de obras e serviços de engenharia, sob os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da contratação será calculado, nos termos do parágrafo 2º deste artigo, acrescido ou não de parcela referente à remuneração do risco, e sempre que necessário, o anteprojeto o permitir. A estimativa do preço será baseada em orçamento sintético, balizada em sistema de custo definido no inciso 1 do parágrafo 2º deste artigo, devendo a utilização de metodologia expedida ou paramétrica e de avaliação aproximada baseada em outras contratações similares ser reservada às frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto. Parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 5º deste artigo, será exigido dos licitantes ou contratados, no orçamento que compuserem suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo. Artigo 24. Desde que justificado,
O orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas e, nesse caso, inciso 1, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo. Inciso 2, vetado. Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável constará do edital da licitação. Artigo 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento. Parágrafo 1º. Sempre que o objeto permitir, a administração adotará minutas padronizadas de edital e do contrato com cláusulas uniformes. Parágrafo 2º. Desde que, conforme demonstrado em estudo técnico preliminar, não sejam causados prejuízos à competitividade do processo licitatório e à eficiência do respectivo contrato, o edital poderá reverter a utilização de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra. Parágrafo 3º. Todos os elementos do edital, incluídos minuta de contrato, termos de referência, anteprojeto, projeto e outros anexos, deverão ser divulgados em sítio eletrônico oficial na mesma data de divulgação do edital, sem necessidade de registro ou de identificação para acesso. Parágrafo 4º. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 meses, contado da celebração do contrato, conforme regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades pelo seu descumprimento. Parágrafo 5º. O edital poderá prever a responsabilidade do contratado pela, inciso 1, obtenção do licenciamento ambiental, inciso 2, realização da desapropriação autorizada pelo poder público. Parágrafo 6º. Os licenciamentos ambientais de obras e serviços de engenharia licitados e contratados nos termos desta lei terão prioridade de tramitação nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, e deverão ser orientados pelos princípios da celeridade, da cooperação, da economicidade e da eficiência. Parágrafo 7º. Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com data base vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos. Parágrafo 8º. Nas licitações de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de 1 ano, o critério de reajustamento será por, inciso 1, reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra mediante previsão de índices específicos ou setoriais. Inciso 2, repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos. Parágrafo 9º. O edital poderá, na forma disposta em regulamento, exigir que percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por, inciso 1, mulheres vítimas de violência doméstica. Inciso 2. Oriundos ou egressos do sistema prisional. Artigo 26. No processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para, inciso 1, bens manufaturados e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras. Inciso 2, bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis conforme regulamento. Parágrafo 1º.
A margem de preferência de que trata o caput deste artigo, inciso 1, será definida em decisão fundamentada do Poder Executivo Federal, no caso do inciso 1 do caput deste artigo. Inciso 2, poderá ser de até 10% sobre o preço dos bens e serviços que não se enquadre no disposto nos incisos 1 ou 2 do caput deste artigo. Inciso 3, poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços originários de estados parte do Mercado Comum do Sul, Mercosul, desde que haja reciprocidade com o país prevista em acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo Presidente da República. Parágrafo 2º. Para os bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no país, definidos conforme regulamento do Poder Executivo Federal, a margem de preferência a que se refere o caput deste artigo poderá ser de até 20%. Parágrafo 3º, vetado. Parágrafo 4º, vetado. Parágrafo 5º. A margem de preferência não se aplica aos bens manufaturados nacionais e aos serviços nacionais se a capacidade de produção desses bens ou de prestação desses serviços no país for inferior, inciso 1, à quantidade a ser adquirida ou contratada, ou inciso 2, aos quantitativos fixados em razão do parcelamento do objeto, quando for o caso. Parágrafo 6º. Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles por ela indicados a partir do processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial ou tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal. Parágrafo 7º. Nas contratações destinadas à implantação, à manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação considerados estratégicos em ato do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país, produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001. Artigo 27. Será divulgada em sítio eletrônico oficial a cada exercício financeiro a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto no artigo 26 desta lei, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas. Seção 2. Das modalidades de licitação. Artigo 28. São modalidades de licitação, inciso 1, pregão, inciso 2, concorrência, inciso 3, concurso, inciso 4, leilão, inciso 5, diálogo competitivo. Parágrafo 1º. Além das modalidades referidas no caput deste artigo, a administração pode servir-se dos procedimentos auxiliares previstos no artigo 78 desta lei. Parágrafo 2º. É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou ainda a combinação daquelas referidas no caput deste artigo. Artigo 29. A concorrência e o pregão seguem um rito procedimental comum a que se refere o artigo 17 desta lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possui padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidas pelo edital por meio de especificações usuais de mercado. Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a linha A do inciso 21 do caput do artigo 6º desta lei. Artigo 30. O concurso observará as regras e condições previstas em edital que indicará, inciso 1, a qualificação exigida dos participantes, inciso 2, as diretrizes e formas de apresentação do trabalho, inciso 3, as condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedida ao vencedor. Parágrafo único.
Nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à administração pública, nos termos do artigo 93 desta lei, todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes. Artigo 31. O leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade competente da administração e regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos operacionais. Parágrafo 1º. Se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a administração deverá selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação na modalidade pregão e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas, utilizados como parâmetros máximos os percentuais definidos na lei que regula a referida profissão e observados os valores dos bens a serem leiloados. Parágrafo 2º. O leilão será precedido da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, que conterá, inciso 1, a descrição do bem com suas características e, no caso de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros. Inciso 2, o valor pelo qual o bem for avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado. Inciso 3, a indicação do lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes. Inciso 4, o sítio da internet e o período em que ocorrerá o leilão, salvo se excepcionalmente for realizado sob a forma presencial por comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem para a administração, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização. Inciso 5. A especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existentes sobre os bens a serem leiloados. Parágrafo 3º. Além da divulgação no sítio eletrônico oficial, o edital do leilão será afixado em local de ampla circulação de pessoas na sede da administração e poderá ainda ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a publicidade e a competitividade da licitação. Parágrafo 4º. O leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor na forma definida no edital. Artigo 32. A modalidade de diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração, inciso 1, vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições. A linha A, inovação tecnológica ou técnica. A linha B, impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado. E a linha C, impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Inciso 2. Verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos. A linha A, a solução técnica mais adequada. A linha B, os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida. A linha C, a estrutura jurídica ou financeira do contrato. Inciso 3, vetado. Parágrafo 1º. Na modalidade diálogo competitivo, serão observadas as seguintes disposições. Inciso 1. A administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definidas e estabelecerá prazo mínimo de 25 dias úteis para manifestação de interesse na participação da licitação. Inciso 2. Os critérios empregados para a pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos. Inciso 3. A divulgação de informações de modo discriminatório que possa implicar vantagem para algum licitante será vedada. Inciso 4. A administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento. Inciso 5.
A fase de diálogo poderá ser mantida até que a administração, em decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades. Inciso 6. As reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em ata e gravadas mediante utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo. Inciso 7. O edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou a propostas a serem discutidas. Inciso 8. A administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar aos autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de diálogo, iniciar a fase competitiva com a divulgação de edital contendo as especificações da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para a seleção da proposta mais vantajosa e abrir prazo não inferior a 60 dias úteis para que todos os licitantes pré-selecionados na forma do inciso 2 deste parágrafo apresentarem suas propostas, que deverão conter os elementos necessários para a realização do projeto. Inciso 9. A administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não impliquem discriminação nem distorçam a concorrência entre as propostas. Inciso 10. A administração definirá a proposta vencedora de acordo com critérios divulgados no início da fase competitiva, assegurar a contratação mais vantajosa como resultado. Inciso 11. O diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta por pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos pertencente ao quadro permanente da administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão. Inciso 12, vetado. Parágrafo 2º. Os profissionais contratados para os fins do inciso 11 do parágrafo 1º deste artigo assinarão termo de confidencialidade e abster-se-ão de atividades que possam configurar conflitos de interesses. Seção 3. Dos critérios de julgamento. Artigo 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios: inciso 1, menor preço; inciso 2, maior desconto; inciso 3, melhor técnica ou conteúdo artístico; inciso 4, técnica e preço; inciso 5, maior lance no caso de leilão; inciso 6, maior retorno econômico. Artigo 34. O julgamento por menor preço ou maior desconto, e quando couber por técnica e preço, considerará o menor dispêndio para a administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidades definidos no edital de licitação. Parágrafo 1º. Os custos indiretos relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme disposto em regulamento. Parágrafo 2º. O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no edital de licitação e o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos. Artigo 35. O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes e o edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores. Parágrafo único. O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística. Artigo 36. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo os fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta. Parágrafo 1º. O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo
será escolhido quando o estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela administração nas licitações para a contratação de, inciso 1, serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso em que o critério de julgamento de técnica e de preço deverá ser preferencialmente empregado. Inciso 2. Serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação. Inciso 3. Bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação. Inciso 4. Obras e serviços especiais de engenharia. Inciso 5. Objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha do licitantes, conforme critérios objetivamente definidos no edital de licitação. Parágrafo 2º. No julgamento por técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e, em seguida, as propostas de preço apresentadas pelos licitantes na proporção máxima de 70% de valoração para a proposta técnica. Parágrafo 3º. O desempenho pretérito na execução de contratos com a administração pública deverá ser considerado na pontuação técnica, observado o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 88 desta lei e em regulamento. Artigo 37. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por, inciso 1, verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovadas por meio da apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados. Inciso 2. A atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse fim, de acordo com orientações e limites definidos em edital, considerados a demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho, a qualificação das equipes técnicas e a relação dos produtos que serão entregues. Inciso 3. A atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores aferida nos documentos comprobatórios de que trata o parágrafo 3º do artigo 88 desta lei e em registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Parágrafo 1º. A banca referida no inciso 2 do caput deste artigo terá no mínimo 3 membros e poderá ser composta de: inciso 1. Servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração pública. Inciso 2. Profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome na avaliação dos quesitos especificados em edital, desde que seus trabalhos sejam supervisionados por profissionais designados conforme disposto no artigo 7º desta lei. Parágrafo 2º. Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação na licitação para a contratação dos serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, previsto nas alíneas A, D e H do inciso 18 do caput do artigo 6º desta lei, cujo valor estimado da contratação seja superior a R$ 300.000, o julgamento será por, inciso 1, melhor técnica, ou inciso 2, técnica e preço na proporção de 70% de valoração da proposta técnica. Artigo 38. No julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço, a obtenção de pontuação devido à capacitação técnico-profissional exigirá que a execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente. Artigo 39.
O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a administração e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. Parágrafo 1º. Nas licitações que adotarem o critério de julgamento de que trata o caput deste artigo, os licitantes apresentarão, inciso 1, proposta de trabalho que deverá contemplar, a linha A, as obras, os serviços ou os bens com os respectivos prazos de realização ou fornecimento, a linha B, a economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida associada à obra, ao bem ou ao serviço e em unidade monetária. Inciso 2. Proposta de preço que corresponderá ao percentual sobre a economia que se estima gerar durante determinado período, expresso em unidade monetária. Parágrafo 2º. O edital de licitação deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada com a execução do contrato, que servirá de base de cálculo para a remuneração devida ao contratado. Parágrafo 3º. Para o efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a proposta de preço. Parágrafo 4º. Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência, inciso 1, a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contrato. Inciso 2, se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado sujeitar-se-á ainda a outras sanções cabíveis. Seção 4. Disposições setoriais. Subseção 1. Das compras. Artigo 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte: inciso 1. Condições de aquisição e pagamento semelhantes aos do setor privado. Inciso 2. Processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinente. Inciso 3. Determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função de consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o fornecimento contínuo. Inciso 4. Condições de guarda e armazenamento que não permita a deterioração do material. Inciso 5. Atendimento aos princípios, a linha A, da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. A linha B, do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. A linha C, da responsabilidade fiscal, mediante a comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento. Parágrafo 1º. O termo de referência deverá conter os elementos previstos nos inciso 23 do caput do artigo 6º desta lei, além das seguintes informações. Inciso 1. Especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança. Inciso 2. Indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso. Inciso 3. Especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Parágrafo 2º. Na aplicação do princípio do parcelamento referente às compras, deverão ser considerados, inciso 1, a viabilidade da divisão do objeto em lotes. Inciso 2. O aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade. Inciso 3. O dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Parágrafo 3º. O parcelamento não será adotado quando, inciso 1, a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor. Inciso 2.
O objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido. Inciso 3. O processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo. Parágrafo 4º. Em relação à informação de que trata o inciso 3 do parágrafo 1º deste artigo, desde que fundamentada em estudo técnico preliminar, a administração poderá exigir que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade de prestação de serviços localizada em distância compatível com suas necessidades. Artigo 41. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a administração poderá, excepcionalmente, inciso 1, indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, nas seguintes hipóteses. A linha A, em decorrência da necessidade de padronização do objeto. A linha B, em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela administração. A linha C, quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do contratante. A linha D, quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser bem mais compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo, aptos a servir apenas como referência. Inciso 2. Exigir amostra ou prova de conceito do bem no procedimento de pré-qualificação permanente, na fase de julgamento das propostas ou de lances, ou no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, desde que previsto no edital da licitação e justificada a necessidade de sua apresentação. Inciso 3. Vedar a contratação de marca ou produto, quando, mediante processo administrativo, restar comprovado que produtos adquiridos e utilizados anteriormente pela administração não atendem a requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento da obrigação contratual. Inciso 4. Solicitar motivadamente carta de solidariedade emitida pelo fabricante que assegure a execução do contrato no caso de licitante revendedor ou distribuidor. Parágrafo único. A exigência prevista no inciso 2 do caput deste artigo restringir-se-á ao licitante provisoriamente vencedor quando realizada na fase de julgamento das propostas ou de lances. Artigo 42. A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes como similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital será admitida por qualquer um dos seguintes meios. Inciso 1. Comprovação de que o produto está de acordo com as normas técnicas determinadas pelos órgãos oficiais competentes pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro. Inciso 2. Declaração de atendimento satisfatório emitida por outro órgão ou entidade de nível federativo, equivalente ou superior que tenha adquirido o produto. Inciso 3. Certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que possibilite a aferição da qualidade e da conformidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, emitido por instituição oficial competente ou por entidade credenciada. Parágrafo 1º. O edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, certificação de qualidade do produto por instituição credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, CONMETRO. Parágrafo 2º. A administração poderá, nos termos do edital de licitação, oferecer protótipo do objeto pretendido e exigir, na fase de julgamento das propostas, amostras do licitante provisoriamente vencedor para atender à diligência ou, após o julgamento, como condição para firmar contrato. Parágrafo 3º. No interesse da administração, as amostras a que se refere o parágrafo 2º deste artigo poderão ser examinadas por instituição com reputação ético-profissional
na especialidade do objeto previamente indicado no edital. Artigo 43. O processo de padronização deverá conter: inciso 1. Parecer técnico sobre o produto, considerados especificações técnicas e estéticas, desempenho, análise de contratações anteriores, custo e condições de manutenção e garantia. Inciso 2. Despacho motivado da autoridade superior com a adoção do padrão. Inciso 3. Síntese da justificativa e descrição sucinta do padrão definido, divulgadas em sítio eletrônico oficial. Parágrafo 1º. É permitida a padronização com base em processo de outro órgão ou entidade de nível federativo igual ou superior à do órgão adquirente, devendo o ato que decidir pela adesão a outra padronização ser devidamente motivado, com a indicação da necessidade da administração e dos riscos decorrentes dessa decisão e divulgado em sítio eletrônico oficial. Parágrafo 2º. As contratações de soluções baseadas em software de uso disseminado serão disciplinadas em regulamento que defina processo de gestão estratégica das contratações desse tipo de solução. Artigo 44. Quando houver a possibilidade de compra ou de locação de bens, o estudo técnico preliminar deverá considerar os custos e os benefícios de cada opção, com a indicação da alternativa mais vantajosa. Subseção 2. Das obras e serviços de engenharia. Artigo 45. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar especialmente as normas relativas a: inciso 1. Disposição final ambientalmente adequadas dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas. Inciso 2. Mitigação por condicionantes e compensação ambiental que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental. Inciso 3. Utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que comprovadamente favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais. Inciso 4. Avaliação de impacto de vizinhança na forma da legislação urbanística. Inciso 5. Proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto e indireto causado pelas obras contratadas. Inciso 6. Acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 46. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes. Inciso 1. Empreitada por preço unitário. Inciso 2. Empreitada por preço global. Inciso 3. Empreitada integral. Inciso 4. Contratação por tarefa. Inciso 5. Contratação integrada. Inciso 6. Contratação semi-integrada. Inciso 7. Fornecimento de prestação de serviço associado. Parágrafo 1º. É vedada a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto executivo, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 18 desta lei. Parágrafo 2º. A administração é dispensada da elaboração de projeto básico nos casos de contratação integrada, hipótese em que deverá ser elaborado o anteprojeto de acordo com metodologia definida em ato do órgão competente, observados os requisitos estabelecidos no inciso 24 do artigo 6º desta lei. Parágrafo 3º. Na contratação integrada, após a elaboração do projeto básico pelo contratado, o conjunto de desenhos, especificações, memoriais e cronograma físico-financeiro deverá ser submetido à aprovação da administração, que avaliará sua adequação em relação aos parâmetros definidos no edital e conformidade com as normas técnicas, vedadas alterações que reduzam a qualidade ou a vida útil do empreendimento e mantida a responsabilidade integral do contratado pelos riscos associados ao projeto básico. Parágrafo 4º. Nos regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital e o contrato, sempre que for o caso, deverão prever as providências necessárias para a efetivação de desapropriação autorizada pelo poder público, bem como, inciso 1, o responsável por cada fase do procedimento expropriatório. Inciso 2, a responsabilidade pelo pagamento das indenizações devidas. Inciso 3,
A estimativa do valor a ser pago a título de indenização pelos bens expropriados, inclusive de custos correlatos. Inciso 4. A distribuição objetiva de riscos entre as partes, incluído o risco pela diferença entre o custo da desapropriação e a estimativa de valor e pelos eventuais danos e prejuízos ocasionados por atraso na disponibilização dos bens expropriados. Inciso 5. Em nome de quem deverá ser promovido o registro de imissão provisória na posse e o registro de propriedade dos bens a serem desapropriados. Parágrafo 5º. Na contratação semi-integrada, mediante prévia autorização da administração, o projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas pelo contratado em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução ou de facilidade de manutenção ou operação, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos associados à alteração do projeto básico. Parágrafo 6º. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e da aprovação pela autoridade competente dos trabalhos relativos às etapas anteriores. Parágrafo 7º, vetado. Parágrafo 8º, vetado. Parágrafo 9º. Os regimes de execução a que se refere os incisos 2, 3, 4, 5 e 6 do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários. Subseção 3. Dos serviços em geral. Artigo 47. As licitações de serviços atenderão aos princípios, inciso 1, da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desenho, inciso 2, do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Parágrafo 1º. Na aplicação do princípio do parcelamento, deverão ser considerados, inciso 1, a responsabilidade técnica, inciso 2, o custo para a administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos com divisão do objeto em itens. Inciso 3. O dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Parágrafo 2º. Na licitação de serviços de manutenção e assistência técnica, o edital deverá definir o local de realização dos serviços, admitida a exigência do deslocamento de técnico ao local da repartição ou a exigência de que o contratado tenha unidade de prestação de serviços em distância compatível com as necessidades da administração. Artigo 48. Poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou da entidade, vedado à administração ou aos seus agentes na contratação do serviço terceirizado, inciso 1, indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado. Inciso 2. Fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado. Inciso 3. Estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado. Inciso 4. Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos. Inciso 5. Demandar a funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação. Inciso 6. Prevê em edital exigências que constituam intervenção indevida da administração na gestão interna do contratado. Parágrafo único. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau de dirigente do órgão ou de entidade do contratante ou de agente público que desempenhe a função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. Artigo 49.
A administração poderá, mediante justificativa expressa, contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço, desde que essa contratação não implique perda de economia de escala, quando, inciso 1, o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado. E, inciso 2, a múltipla execução for conveniente para atender a administração. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a administração deverá manter o controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada um dos contratados. Artigo 50. Nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela administração sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto ao: inciso 1, registro de ponto; inciso 2, recibo de pagamento de salários adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e 13º salário; inciso 3, comprovante de depósito do FGTS; inciso 4, recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional; inciso 5, recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato; inciso 6, recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação na forma prevista em norma coletiva. Subseção 4. Da locação de imóveis. Artigo 51. Ressalvado o disposto no inciso 5 do caput do artigo 74 desta lei, a locação de imóveis deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de amortização dos investimentos necessários. Subseção 5. Das licitações internacionais. Artigo 52. Nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes. Parágrafo 1º. Quando for permitida ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro igualmente poderá fazê-lo. Parágrafo 2º. O pagamento feito ao licitante brasileiro, eventualmente contratado, em virtude de licitação nas condições de que trata o parágrafo 1º deste artigo, será efetuado em moeda corrente nacional. Parágrafo 3º. As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro. Parágrafo 4º. Os gravames incidentes sobre os preços constarão do edital e serão definidos a partir de estimativas ou média dos tributos. Parágrafo 5º. As propostas de todos os licitantes estarão sujeitas às mesmas regras e condições na forma estabelecida no edital. Parágrafo 6º. Observados os termos desta lei, o edital não poderá prever condições de habilitação, classificação e julgamento que constituam barreiras de acesso ao licitante estrangeiro, admitida a previsão de margem de preferência para bens produzidos no país e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, na forma definida no artigo 26 desta lei.